Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse vídeo aqui foi uma indicação de um comentário que eu recebi há algumas semanas atrás para fazer um vídeo que eu acho interessante desse manhã. Aí eu fiz, só que vai sair só de dois capítulos, né? Mas vai sair aos poucos, cada um. E eu espero que vocês gostem. Ela aperta o pano para remover o excesso de água, pensando consigo mesma que, por ser pequena, sua força de agarre é fraca e sua resistência é pobre. Quando vai começar a crescer? Se fosse um pouco maior, não estaria se queixando por apenas espremer uma toalha. Se fosse assim, poderia cuidar melhor de seu avô do que faz agora. Ela segue em direção ao quarto onde seu avô está deitado, colocando a toalha que espremeu sobre sua testa. Nesse momento, ela se lembra de há 5 anos atrás. Meu Deus! Sentada no chão, depois de ter caído, as lembranças de uma vida passada retornam. As lembranças são de antes de nascer como Katja Ainsley. Não era diferente do início de qualquer outra possessão. Tinha falecido em um acidente de carro e, ao despertar, renascera em uma novela que tinha lido 2 horas antes. A boa notícia é que tinha renascido como uma plebeia e não como uma vilã ou personagem secundária que morre logo após aparecer. Ela faz parte do ambiente, sem nunca cruzar com os protagonistas principais. Mas mesmo com esse papel, sua vida era muito satisfatória. Comparada com sua vida anterior, onde sofreu extrema pobreza e pais negligentes, era feliz vivendo sem fome em uma casa pequena com alguém que cuidava dela. Mas acredita que isso também durará apenas até hoje. O avô Erzen a acolheu e a criou antes que as lembranças de sua vida passada retornassem. Com sua personalidade travessa, ela se pergunta o quão difícil foi criá-la. Claro que, quando ela ficou maior, ele a obrigou a fazer muita limpeza e outras tarefas. Lembra do avô dizendo enquanto ela esfregava o chão: "Vamos, Katja, com mais força, até que fique limpo." Isso, assim. No momento presente, seu avô a chama. "Carinho." Ela responde imediatamente. "Avô?" Pergunta a ele. "Como se sente seu corpo?" Ele estava ofegante. Ela segura sua mão e ele pergunta: "Fez tudo o que te pedi?" Ela responde: "Sim, enviei a carta para o endereço que pediu." Essa carta disse que era um testamento. Passou uma semana desde que ficou doente e ainda não obteve resposta dessa família. Seu avô está em estado crítico. Como é possível que não venha uma única pessoa? Fora de seus pensamentos, seu avô começa a se despedir. "Em meu último momento. Não sabe a sorte que tenho de tê-la." Triste, ela se exalta um pouco e fala desesperada: "Último momento? O que quer dizer?" Em meio às lágrimas que escorrem pelo seu rosto, continua falando com a voz trêmula. "Todos os dias, me dizia para limpar, fazer os deveres. Onde está esse velho mal-humorado que passava me repreendendo? Que é essa voz frágil?" Seu avô diz: "Minha pequena, pensou em uma forma de viver sem mim?" O que seu avô disse a entristece mais ainda. Ela fala em negação ao que ele disse. "Não vou pensar em algo assim. Você disse que iríamos juntos a um festival de verão no mês que vem, e no inverno me daria um passeio de trenó." Mentira! Você não fez isso. Você me prometeu, avô. Se for assim, vou destruir esta casa. Vou roubar toda a herança." Seu avô concorda com o que ela disse. "Sim, pegue tudo." Enana não pensou em como quer viver agora. "Mas não se preocupe, Katja. Já tenho tudo resolvido." Então sua última frase foi: "Se não, é você quem mais a merece." Em pleno desespero, ela diz a ele: "Não preciso disso. Eu não está preparada para se despedir ainda. Não vá, fique comigo mais um pouco." Seus olhos fecham lentamente, mostrando que ele está partindo. "Não chore demais, carinho." A vela que iluminava o quarto se apaga. Não nos encontraremos novamente tão cedo. No dia seguinte, foi realizada a cerimônia fúnebre de seu avô. Era só ela presente ali, sobre seu caixão, colocou flores. Fica feliz que seus vizinhos a ajudaram. Ela olha para o céu e vê pássaros voando. Depois do funeral, terá que pensar no que vai fazer. "Vá para onde quer, avô. Viverei até os 100 anos, então nos veremos em 90 anos." Ela ouve passos se aproximando. Uma voz masculina pergunta:
Desculpe, você é a senhorita Ainsley? Enxugando suas lágrimas, responde à pergunta. Sim, sou Katia. Quem? Olha para o homem que falou com ela, só nesse momento percebe que há mais pessoas com ele, eram cavaleiros e todos estavam bem vestidos, principalmente o homem de cabelo vermelho, que segurava um envelope nas mãos. Então esse homem diz: encantado de conhecê-la, senhorita Katia. Meu nome é Jaimon Parker, o contador fiscal da família Blasco. Sem entender, ela pergunta: da família Blasco? O contador Jaimon responde: sim, Blasco, a infame família do Duque, a única neste império? Ela pergunta a Jaimon: o que a família Blasco quer comigo? O senhor Jaimon se curva diante dela e retira alguns papéis do envelope. Ele mostra uma folha e diz, lendo inicialmente o que estava escrito: meu caixão estará profusamente decorado e me enterrarão no cemitério da família Blasco em Arten. Vim apresentar meus respeitos ao féretro, em nome de sua graça, o Duque. Surpresa com tanta informação, ela pergunta: sua graça, o Duque? Impossível, o avô Erzen. Jaimon diz: fui ordenado a recolher o caixão, e o levarei imediatamente. Ao longe, ela vê os cavaleiros colocando uma bandeira com um escudo desenhado sobre o caixão de seu avô. Esse escudo, meu Deus, é Blasco de verdade? Avô nunca me disse algo assim. O senhor Jaimon diz: ah, e tem o testamento que o finado Duque deixou para a senhorita Katia. O senhor Jaimon retira alguns papéis do envelope e lê: efeito e cofres pessoais do Banco Central, isentos do imposto sobre herança. Rendas dos territórios de Arten, Riden e Geofor e propriedade do Grêmio de Informação que dirigiu em vida, as obras de arte, relíquias antigas e outras coisas que colecionou e estavam em nome de seu predecessor, herdarão a senhorita Katia. Ela pergunta sem entender: o que? É para mim? Aos 10 anos, suponho que me tornei milionária. Depois de se acalmar um pouco em sua casa, ela pergunta ao senhor Jaimon: há algum outro herdeiro que não seja eu? O senhor Jaimon, à sua frente, respondeu: não, não há. O testamento diz que a única herdeira é você, senhorita Katia. Ela é a única que pode receber tudo isso. Nunca foi milionária antes, mas será que realmente será agora? O senhor Jaimon disse: se você concordar, senhorita Katia, podemos visitar a casa dos Blasco para ver os documentos. Eu gostaria de começar o processo de herança, está bem? Ela disse meio incerta. Ah, sim. O senhor Jaimon acrescentou: o Duque também está ansioso por isso. Espera, ele está se referindo a esse Duque de Blasco? Um habilidoso espadachim que ocupou o primeiro lugar no manejo da espada durante 10 anos, sua característica está totalmente distorcida. É uma pessoa feroz e de mau humor, que acabará com qualquer um que o deixe nervoso. E o mais importante, na obra original, nem sequer tratava sua filha adotiva como ser humano. O líder do grupo de vilões. Ela está louca. Vai ir com ele? Ela respondeu, negando inicialmente: não, obrigada. A oferta é tentadora. Antes de terminar de falar, o senhor Jaimon a interrompeu. 1 milhão de ouro, tudo em dinheiro. Se incluídos os rendimentos adicionais do território, acrescentam-se 100 mil de ouro adicionais a cada ano. Levantando-se e batendo a mão na mesa, em seus pensamentos. Que absurdo, quem você pensa que é? Acha que sou uma esnobe que vende sua vida por dinheiro? Ela disse animada. É, e mais o quê? Sim, ela é esnobe. A tristeza de não ter dinheiro suficiente em sua vida anterior. O senhor Jaimon disse: 50 dos lucros do Grêmio de Informação, também herdará a casa principal de Arten e a mansão da capital. Surpresa com o que o senhor Jaimon acabara de dizer, ela perguntou: o quê? Tem uma casa na capital? Na capital, onde é caro, isso é verdadeiramente meu. Finalmente, o sonho de ter sua própria casa que não conseguia na sua vida anterior. O senhor Jaimon disse: oh, mas não posso forçá-la. Já que você se nega a receber a herança, farei um memorando renunciando à herança. Senhorita Katia? Ela, tão emocionada por ter sua própria casa, já estava ansiosa para ir para a capital, que empacotou suas coisas em uma trouxa de pano. Vamos, já estou pronta. O senhor Jaimon disse. Então, é hora de fazer as malas. Ela disse seriamente. Isso é tudo. Tudo o que tenho que fazer é ir.
Depois de trocar de roupa, já estavam na carruagem, indo em direção à capital. Olhando pela janela da carruagem, ela estava perdida em seus pensamentos. Não sou gananciosa, só tenho curiosidade. O duque com seu mau caráter e sua considerável fortuna. Não tem hipotecas na casa. Quais são os trâmites de sucessão? O senhor Jaimon perguntou preocupado. Senhorita Katia, está se sentindo bem? Ela respondeu imediatamente. Sim, estou um pouco cansada, então me distraí por um momento. O senhor Jaimon disse. Ah, é compreensível. Em seguida, ela perguntou. E o que são os espíritos que mencionou antes? O senhor Jaimon respondeu. Ah, um espírito é uma alma santa. A alma do nosso anterior patriarca ainda está viva. Tecnicamente não está vivo, mas pode ver, ouvir e comunicar-se. Ah, lembro-me. Os espíritos heróicos de Blasco foram um dos principais cenários na novela. Há 100 anos, o primeiro chefe da família subjugou o rei demônio com uma espada, o que provocou a Era das Trevas no continente. Durante gerações, os chefes da família Blasco protegeram a espada para evitar que o rei demônio escapasse. Este é um contrato bilateral com o rei demônio. Para que o rei demônio obedecesse ao patriarca, teve que renunciar à alma humana para que a espada mágica pudesse continuar existindo. Pensando consigo mesma. Segundo esse contrato, as gerações passadas de chefes de família se tornaram espíritos heróicos após sua morte e foram vinculados à espada. O senhor Jaimon disse meio sussurrando. De fato, o espírito heróico se manifesta em uma torre espiritual de Imbornal, onde repousa a espada mágica. Esperançosa, ela perguntou ao senhor Jaimon. Então, isso significa que posso ver meu avô novamente? O senhor Jaimon disse. Assim é, avô, pensei que nunca mais ouviria seus repreendimentos. Não fui o único que partiu. Mas se meu avô era o duque anterior, Blasco é seu filho, não? Tenho certeza de que em algum momento ele mencionou seu filho. Lembro-me do que meu avô disse. Tenho 2 filhos. Um se foi jovem e o outro ficou. Mas fui eu quem saiu porque não queria vê-lo. Era tão teimoso. TSK. Nesse momento, pensei que apenas os filhos saíam de casa, não os pais, então ele saiu do ducado. Espera, então por que sou a única herdeira? Para tirar essa dúvida, perguntou ao senhor Jaimon. Meu avô nunca passou nenhuma propriedade para o duque? O senhor Jaimon respondeu. No dia seguinte ao confronto entre o duque anterior e o atual, ele desapareceu sem deixar rastro, apenas deixou o título de chefe da família, pensando consigo mesma. Então, qual é a minha posição em Blasco? Como exatamente a protagonista feminina foi tratada na novela? Na novela original agora nós, magicamente, contava o sofrimento da protagonista feminina, Niela, que foi adotada pela malvada família Blasco porque ressoava com a espada mágica. Era tratada como um parasita, a única forma de sobreviver era competir com seus irmãos e herdar a espada mágica. Se lembra, incapaz de suportar o maltrato, finalmente fugiu do duque e pediu ajuda ao Grêmio do Cisne Branco, o único que poderia fazer frente a Blasco. Lá, Niela conhece o protagonista masculino, uma besta divina mestiça, Ikao. Segundo a história, sob sua proteção, Niela compete com Blasco para herdar a espada mágica. Em vez de proteger Niela, Ikao é consumido pela espada mágica. Era um romance de maturidade em que ela renascia como a verdadeira sucessora da espada para salvá-lo, mas foi interrompido abruptamente porque a serialização foi suspensa. Além disso, em uma parte importante, justo antes dos personagens principais se reencontrarem depois de caírem em uma armadilha, então, percebendo onde está se metendo, então pensa, isso não importa agora, tenho que me cuidar. A situação atual é como quando Niela foi adotada. O que Niela teria feito nesse momento? Lembra do que o duque atual disse? Há detritos sujos andando pela mansão. Sua filha disse. Aqui não há nada para você. Você deveria ser proibido até de respirar. E seu filho disse. Por que deveria te ajudar? Você é um parasita de Blasco. Não só seu filho, mas também seus netos estão todos arruinados. Além disso, ela é uma simples desconhecida sem uma gota de sangue puro. 2/3 da propriedade de Blasco agora são dela. Não acredito que terá uma boa recepção, terá sorte se não for expulsa, certo? No pior dos casos, poderiam se livrar dela em uma montanha.
Desesperada, perguntou com a voz trêmula. Sim, Jaimon, quando? Poderei ver o avô Erzen? O senhor Jaimon disse. Ele acabou de deixar o corpo, então, seu corpo espiritual não está estável, para isso serão necessários 2 ou 3 meses. 2 ou 3 meses, está arruinada antes mesmo de poder ver seu avô, poderia morrer misteriosamente. Então, chegaram à residência da família Blasco.